bom dia, Nilson, seja muito dia. bem-vindo. Não iniciava logo que essa pergunta, da fala ali, mês de outubro, ou que não falou outubro rosa, que não sabe, tradicionalmente é um mês que tudo concentração também para conscientização de câncer de mama, mas seria importante também não fala sobre saúde mental durante esse processo. Sim, justamente. Dia 10 foi Dia Mundial da Saúde Mental, onde que foi trabalhar de uma forma de consciencializa, informa e também cria condições para pessoas para terem acesso a isso. E saúde mental é um cenário para não falar só na mês de outubro, nem na mês de setembro, que não se fala na prevenção ao suicídio, mas assim tem que falar todo dia. E justamente a hora que não se fala na questão de câncer, também é bom para não falar também de saúde mental para modo de uma coisa tarefa aquele outro. Através de uma pessoa que foi diagnosticado com câncer, não é? Tem probabilidade, é um vulnerável, apanha esse sujeito a ter um problema mental, que nos fala uma perturbação mental ou um quadro, através de quadros depressivos, de quadros de ansiedade, tudo que ela te acompanha também na questões de evolução de câncer e também depois condiciona justamente o tratamento de câncer. Mesmo resposta do próprio paciente também, a maneira que essa reage Justamente. O quadro psicossomático, não é? Que engloba a questão da estabilidade emocional, pode alterar. Um quadro alterado, a pessoa pode ter ineficácia não só na aderência de tratamento, mas pode dificultar também, muitas das vezes, esse estilo de vida que te altera, não é? Uma vez, quando dia a dia pode estar deprimido, mas também pode estar ansioso. Sobretudo nas questões que não está falando naquele início, ou então num processo longo que nós não sabemos. Muitas das pessoas já passam que é para aquele processo de que foi uma descoberta tardio, não é? E ele pode bem condicionar propriamente essa evolução de doença. Uma pessoa que não sofre instável emocionalmente está sujeito a ter um diagnóstico mais acelerado. E a hora que não está fala de saúde mental, na que ponto que já entra transtorno mental? A hora que não está fala justamente de transtorno é propriamente a perturbação, que condiciona propriamente a qualidade de vida. São ações, são comportamento dito que põe em causa justamente a qualidade de vida, que uma pessoa está direito. Por outro lado, a hora que não está olha propriamente a doença, não é doença, não está olha já um sintoma, um quadro já sinalizado para aquele diagnóstico, não é? Transtorno, a hora que não também fala de justamente transtorno mental, transtorno mental é classificado na diferentes, tem vários tipos de classificações, não é? Pode falar desde transtorno depressivo, mas também de transtorno também ansioso, né? De ansiedade, mas por outro lado também não tem transtorno neurológico, não é? Ou neurodesenvolvimento. Então, tudo que ali são também situações que pessoas têm que saber para modo é diferente. No teu olho há vários sinais, por exemplo, uma pessoa justamente também um de que sinal também que é falado, mas é que é tão desenvolvido, que é transtorno da dependência química, que nos fala desde a questão de uso abusivo de álcool, não é? Que da dependência também te leva a sinais de outros tipos de transtorno, nomeadamente ansiedade, nomeadamente alterações de sono. Também é um outro problema também, é a perturbação de sono, tanto a nível de insônia como hipersônia, não é? Mas também transtorno alimentar, que é a alteração de comportamento alimentar, tanto pode comer em excesso como também nunca comer, que não se fala de anorexia ou bulimia. Que é que outras coisas que está desencadeia a partir de algum distúrbio já. Sim, desde que essa é questão que está disfunção, está põe em causa boa qualidade de vida, é justamente aquele que nos fala de perturbação, ou perturbação comportamental ou perturbação da personalidade, que é onde que também é onde que é esse transtorno, a hora que nos está falando uma pessoa com problema de humor, e tem dificuldade para estar hoje gosta de estar direito, mas no instante pode estar ao contrário. Uma pessoa antissocial, a hora que nos está vendo também olha transtornos psicóticos. Então, que lá são situações que nós não temos que olhar, que altera o estilo de vida, o comportamento, atitudes, reações que ele tem
perante qualquer situações ou qualquer fatores que naturalmente não está de normalização pode que tem aquela reação. É interessante, Manilson fala ali, são. Coisa que não está definida como sanidade, como não está Olha que não está olha que justamente é o bem-estar, não é? Que alguém pode classifica ou define justamente a minha estação está direito comigo, mas muito pelo contrário, não estou olhando para modo de uma forma mais singular está funciona? ausente, sim, ausente de qualquer problema, qualquer dificuldade, ou qualquer um pode ter o transtorno ou perturbação que até leva a minha vida como deve ser, dentro daqueles parâmetros em que está vulnerável. Mudar com hoje a questão de vulnerabilidade versus sã, uma pessoa saudável, por exemplo, a nível de ansiedade. Se eu vou falar um pouco ali na conversa, nós tornamos ansiosos, não é? Sim, depende do estilo de vida também que você leva, depende de qualidade de vida que você tem, depende do modo que você está dando passos, não é? Então, tudo que ele pode originar a ansiedade, ou pode que original, que você mas sabe, eu vejo você que não está controla. hoje aquela normalidade, não de que grau de aquela normalidade, mas não tem nenhum distúrbio que às vezes é maquiado e camuflado através Sim, de funcionalidade. A pessoa está funcional, mas afinal, psicologicamente, bruta acontece às vezes. Tem casos de suicídio, coisas assim. Perfeito. Lá que não está hoje que a situação ali, não está hoje onde que você está controla. Você está consciente do controle de ações ou comportamento ou emoção que está com você, não é? Tudo a volta que você tem capacidade de controle, capacidade de resolver, capacidade de solucionar, aí sim nós estamos em plena consciência, desde que você tem aquele equilíbrio cognitivo e versus equilíbrio emocional, que você conseguir contorna que as ações ou atitudes ou comportamento à volta de que os fatores externos. A hora que nos está falando, de certa forma, nunca está consegue dar resposta a um evento, a qualquer determinada situação, aí sim está que bobo pode dar, não é? Sabe, mas está consegue dar. Imaginemos se uma pessoa falar a nível de suicídio, licencião, está acontecendo qualquer situação negativa, um trauma ou um estresse que deixou sinal, né, que estabilizou o ser, levou pensa negativo. Está ser vulnerável com as atitudes, com a volta a fatores externos, nomeadamente a pressão da família, a pressão de escola, a pressão de trabalho, em tudo que ela. Se não nunca está propriamente consciente que não está falando, pensamentos negativos é uma coisa que te desencadeia atitudes, não é? Te desencadeia comportamento. Mas se você está equilibrado emocionalmente, e ainda foi equilibrado, estável, sabendo que você consegue resolver, você consegue dar resposta, você consegue, conforme o tempo, conforme o estilo que você está tendo, você consegue, de certa forma, organiza, você chega naquela parte de suicídio. Ou muito pouco tentativa de suicídio. A ideia está mais claro, cognitivamente está mais preparado, emocionalmente está mais preparado. E se não está falando, quando nunca tem aqueles fatores ali, nunca está preparado cognitivamente, a nível de estilo de pensa, a nível de estado emocional, modo que está, e a nível de comportamento, modo que está reage. Situações, obviamente, que tendência a dar para recair. É que é um fator essencial. Mas, sim, onde que é o aspecto fundamental é justamente a nível individual, um fator individual, justamente naquela pessoa. Quando a pessoa sabe, tem uma autoconsciência, um autoconhecimento de propriamente si, vulnerabilidade, aí sim pode dar uma resposta como deve ser no momento que pode atravessar. E geneticamente não tem comprovativos, não tem algum
coisas que te formam, alguns que as doenças eles podem tapar também. Sim, o assim. fator, tem fatores que nos fala a nível genético, a nível hereditário, mas também fatores ambientais, fatores sociais. E isso te influencia, justamente a hora que não está falando. Tem tendência de um pai que é depressivo, ou durante a gravidez, por exemplo, o pai tem depressão, não é? E hereditariamente, tendência menino pode bem desencadeia também aquele problema. Nós já falamos de depressão, mas também pode ser da ansiedade. Qualquer perturbação em si, um dos fatores, sim, não está falando de geneticamente, a nível familiar, mas nunca está falando mais tem um fator mais a nível ambiental, sim, maneira que você vive, estilo que você vive, seria interessante educação, essa educação, sim, por educação exemplo. que você tem, tudo também é um fator essencial, é um fator predominante, não essencial, predominante na questão por desencadeia justamente problemas de foros psiquiátricos ou foros mentais, não é? E isso, por exemplo, um mãe que durante a gravidez desencadeia um quadro de ansiedade ou um quadro de depressão ou pós-parto pode desencadear um estresse, não é? Pode que afeta diretamente filho, porque a porcentagem é muito reduzido. Sim. Mas o estilo pós-parto, de maneira que ele lida com o menino, de maneira que ele convive com a criança, de maneira que educa, de maneira que cria que a criança, no seio do desenvolvimento de criança, enquanto mãe, com aquele quadro ali, pode sim ter um predomínio na desenvolver quadros de problemas mentais. Mas eu vejo nunca pode confundir, às vezes, um fator que pode ser educacional, um fator de comportamental dentro de casa, está feita, não está acaba mas pode ser um fator quase que genético. Por exemplo, se você tem famílias que falam, não, nós é tudo sentimental, nós é tudo fichado, nós é tudo retraído, nós é tudo... Tem a ver com a educação da médica, tem conversa dentro de casa, mas que acaba... Sim, é um fator, por isso que a gente está falando aquele fator fator ambiental. Com nós, exato, de família. Aquele fator ambiental, o estilo da família, a relação da família, tudo que ele tem influencia. Por exemplo, você está falando de conversa, mas não pode falar de convivência. Uma família que é muito fechado, isolado, que tá de pouca interação, favorece também o estilo comportamental ou social da interação dos filhos, não é? De poucos amigos, muito fechado, muito calado, que está muito desabafa, que está muito papo, que está muito truque. Não se fala mesmo então, que ela é um fator social, que mas pode ser confundido quase que, às vezes, alguém na língua comum pode falar quase que um fator genético de família. Não, é tudo sim. Mas é tudo assim, é justamente aquele cenário lá, para uma hora que não está olha, justamente que a relação familiar versus e relação estilo genético, não é? Ou seja, desde a avó até a avó também era assim, por estar relacionado sim a um estilo de vida de aquela família. E geneticamente sim está predomina, mas se não falou, é que é um fator essencial para o modo não pode olhar. Enquanto um filho, assim, mas o outro irmão é completamente diferente. E são fatores que influenciam. E justamente na relação entre os pares, não é? Na primeira infância, justamente, é um fator que pode predominar, que é determinante para a alteração de propriamente comportamento ou justamente personalidade. A hora que uma criança que não está falando muito quieto durante a primeira infância, mas não pode falar a hora que entra na pré-escolar já está mais ativo. Uma criança que pode ser muito ativo já na pré-escolar, por exemplo, pode condiciona também para morar dentro de casa. Tem uma maneira de estar e na rua tem está com outra maneira. Então, que ela também te condiciona para poder desenvolver outras patologias ou quadros a nível da personalidade, a nível cognitivo, a nível propriamente de foros emocionais. Nilson, eu gostava que Nilson comentava sobre isso. Não se está bem ainda, não se está vivendo uma pandemia, na verdade, não se está bem de Covid-19. Modo que isso afeta, a partir daí, tem um boom praticamente de ansiedade, tem um boom de alguns outros transtornos que a pessoa se
identifica, modo que isso afeta psicologicamente? A nível cognitivo ou a nível comportamental, Covid afeta nós todos. Não teve maior número hoje. Propriamente a estatística fala disso, maior número de pessoas com ansiedade, com quadros ansióticos. Por outro lado, também a nível da depressão, não aumenta, mas aumenta o número de suicídio, ou tentativa de suicídio, ou idealização de suicídio, não é? Tudo que ali tem a ver com tem por detrás a maneira que o bobo convive. E Covid alterando-nos tudo o ser, é que só o ser a nível individual, mas propriamente social. O confinamento também é um daqueles fatores que o bobo está por detrás. Nós é um ser social de interação. No momento que de Covid, que não está fama todo lugar está fechado, de menos convívio, só dentro de casa, a interação, e isso altera o quadro de propriamente população. E hoje, a hora que não nos repara aquela situação ali, mesmo que nos adapta a nova vivência, novo estilo de vida, diferente de maneira que nós estávamos de uma forma acelerada, e hoje aquela adaptação ali que está em causa. Muitas pessoas hoje que se consegue adaptar, que se consegue dar resposta. Se antes da família era de uma maneira, não tinha uma vivência de maneira, não tinha um estilo de maneira, hoje está completamente diferente. Então, aquela adaptação ali, falta de adaptação, leva também a desencadear quadros depressivos ou quadros de ansiedade e alteração de propriamente do comportamento. A hora que não está olha, por exemplo, a nível da personalidade, pessoa com problema de humor, por exemplo, a nível de dependência química, tudo aquilo também é uma situação que houve uma alteração atualmente, né, houve uma alteração pós-pandêmica, né? Então, que é no sentido que é fundamental para nós não saber mora que nós não está. E identifica, tem uma noção de coisa que altera, qual que é a origem. Então, dá para não conseguir dar uma resposta. Diferente para não poder estar, não, me assim, ou ele assim. Para não está muda. Não está muda conforme situações, conforme fatores. Sim. Independentemente que não se relaciona com o outro, mas não tem outra maneira de olhar a coisa. Então, que é que nós não temos que estar com noção de alteração que pode ter. Está ciente, sim, né? E para não poder dar resposta de uma forma mais eficaz, pode falar de forma pronta, não é? Nilson, modo que não está Flávio, que não está definido o papel nos tenderes de família, a sociedade. Perfeitamente. Família, sociedade e em si fazem parte na resolução, na minimização de propriamente problemas mentais, de saúde mental. Em primeiro lugar, hoje, nós tudo é preciso esclarecer bem propriamente saúde mental. É um direito de cada um de nós. Todos, independentemente de condição física ou mental, têm direito. Tem um direito a tratamento e, acima de tudo, a nível da sociedade, não discrimina. Que é uma situação que muitas das vezes se põe em causa propriamente uma boa adesão a tratamento ou propriamente a resolução de para minimizar aquele efeito. A discriminação. Aquele estigma também à volta. A discriminação, quando nós temos informação suficiente e propriamente pode falar de uma questão de cultura que está implementado na nosso ser, no nosso seio, que leva com que a pessoa fique excluída. Justamente como, por exemplo, uma pessoa que apanha ou desencadeia um problema comportamental, por falar transtorno da personalidade, onde entra a bipolaridade, não é? Ou então, através de consumo de álcool, entre outras drogas, desencadeia um problema esquizofrenia. A licenciação, muitas das vezes, pessoas podem excluí-lo. Por exemplo, essa está obivosa, essa está pâpico, ele só, essa está de avultos, que não pode falar de blue, no nosso crioulo. Então, pessoas que têm informação, ele é giroto, cabeça de abai, que é onde que as conversa dia a dia, sobretudo no seio de famílias que têm informação. Ele cabeça de abai. Então, perante isso,
quando nós nos discrimina aquela pessoa com problema mental, mas pior fica adesão a tratamento ou para procurar serviço adequado para ele, propriamente para a família. Por outro lado, principalmente a tempo também de quase que se previne um estado mais grave, não é verdade? sim, e justamente, quando o está a dar devidamente atenção, o tratamento, então aquele quadro avança e aquela pessoa fica vulnerável. Por isso, assim, que referiu o direito da pessoa, o direito à saúde. Por outro lado, a situação de família e também está entre a sociedade, que é o julgamento, que não tem uma tendência de julgar a pessoa para o problema que esta passa. Não pode olhar um problema da depressão, não te julga. Não te julga o comportamento, a atitude, ações ou reações que a pessoa está tendo. Então, que ele não julgar-lhe te ajuda e te favorece para melhor qualidade de tratamento ou então adesão a tratamento ou procura de ajuda. A nível da família, que é um dos cenários fundamental, que muitas das vezes a família te abandona a pessoa com problema mental. Te afasta. Não muito pelo contrário, se o afasta, pior está ser o cenário. Então, cria vínculo de confiança é ferramenta essencial para aquela pessoa vulnerável. Para modo de certo modo, Simone fala no primeiro tempo que a confiança da pessoa é também a estabilidade, a qualidade de vida depende também da relação de vínculo familiar. Sim. Então, o suporte emocional que também te acompanha. Quanto mais pessoas se sentem amparadas pela família e justamente um bom tratamento a nível social, melhor está ser a adesão a tratamento ou então a procura de ajuda. Únicas coisas que muitas das vezes te fuge, que te incentiva a pessoa a procurar ajuda. Sim. Então, não tem que incentivar a pessoa a procurar ajuda. A hora que você fala, me está com um problema, seja de qualquer cariz, você fala desde cariz mental ou cariz de foro psiquiatra, ou mesmo cariz físico, então muitas das vezes não te deixa lá. Não te incentiva para a pessoa saber perfeitamente o que se passa, o que realmente tem, e tem que fazer uma avaliação, tem que não, através de um psiquiatra ou através de um médico pode realmente dar um diagnóstico que essa tem. A hora que nos olha uma pessoa com depressão sobretudo na fase de depressão, nos fala de depressão crônica, que pode chegar naquela fase da uma depressão moderada ou depressão leve, para você saber tem que ter uma avaliação de psiquiatra. O fato de que só botou o nome psiquiatra já te formou um castador. Não. É um estigma já também à volta disso. Exato, aquele que é um preconceito que nós não temos, que te leva a um estigma, que te leva a discriminação, tanto a nível da família como a nível de propriamente sujeito. Então, naquele cenário ali, procura um psiquiatra para dar uma avaliação realmente com o que o tem e através de tratamentos, que uma das coisas que o psiquiatra passa, tratamentos medicamentosos, não é? Que para minimiza realmente ou equilibra ou estabiliza o efeito que o bobo atravessa e juntando com terapia. Sim. Psicoterapia, que lá entra a função do psicólogo. Se o bobo está bem psicólogo, está fazendo simplesmente uma depressão, ok, pode fazer uma avaliação da forma de depressão e naturalmente trabalha mais eficazmente. Tem que passar para psiquiatra e posteriormente com tratamento de psicólogo. E, Nilson, não te aproveito, não te agradeceu ali para o tempo, para a presença ali no nosso programa, para sempre responder a nossa chamada e bem desenvolve diferentes temas que é interessante para tudo quem está lá na casa te acompanha. Muito obrigado. Para mim é um tema, por acaso, que é muito pertinente, não tem que debate, fala mais acerca disso. Ele é na casa também para nos atento a alterações de comportamento, alterações de emoção, para não saber que tipo de resposta que não te dá. E uma resposta fundamental para dar acerca disso é justamente procurar ajuda para poder ajudar a ter estratégia para lidar com isso, seja diretamente, seja indiretamente com os familiares. Tá, fica ali a chamada de atenção do psicólogo Nilson Mendes, que está atento sempre e corre atrás de tratamento a tempo também.